ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu governo, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui primeiro para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E como é que o poder chega até nós? Por palavras. Então, como é que o poder vai sair de nós? Vou colocar aquele reloginho aqui, né? Se o poder chega, porque vamos lá, o reino de Deus não consiste, não é palavras, não são palavras, mas poder. A partir do momento que eu creio que pela minha fé, eu entrei no reino de Deus, eu estou num ambiente, eu estou num campo, eu estou numa condição de poder. Mas como que o poder chegou até mim? Lá no capítulo 1, no versículo 1 de João, está escrito que no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o verbo? Jesus. Ele é a palavra de Deus. Tudo o que foi dito, predito, o que foi anunciado, o que foi profetizado sobre ele, se cumpriu nele. Se cumpriu por meio dele, por intermédio dele. E tudo que foi dito, por causa dele, em nome dele, não vai se cumprir? Se tudo que foi dito dele se cumpriu nele, para ele e por ele, tudo que ele mandou se fazer em nome dele não vai se cumprir? Vai. E aí é onde a palavra está dizendo, mas o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, você precisa acreditar que o que você recebe pela palavra não se limita a serem palavras, a ser texto, a ser barulho que a sua boca pode produzir repetindo versículos e até capítulos inteiros da Bíblia. Mas que a palavra de Deus é o poder que sai pela sua boca. No princípio não havia nada. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E tudo o que passou a existir foi por meio da palavra de Deus. Haja luz. Havia luz. Haja separação entre águas e águas. Que haja isso, e que foi, cada declaração de Deus foi se tornando o que ele declarava. Quantas vezes que nós já ouvimos isso? Mas não adianta eu acreditar que Deus criou o mundo, que Deus criou tudo pela sua palavra, pela sua boca, pelo poder da sua palavra, mas
que esse poder hoje, ele não vai sair da minha vida. Quer dizer, ele não sai por meio da minha boca, porque ele sai. Quantos que estão aí sendo governados por emoções? Isso é o que mais a gente pregou esse ano. O primeiro governo que você tem, nesse ano de governo, é o governo sobre si mesmo. É o governo sobre as suas emoções, seus sentimentos, suas preocupações. E quantos que não têm exercido, porque, isso aqui pode acontecer na minha vida. Isso aqui, eu estou preocupado com tal situação. Eu estou vivendo isso e agora o que vai acontecer? Governe sobre os seus inimigos. Quem são os meus inimigos? São esses sentimentos, essas emoções. Os nossos inimigos, a Bíblia diz assim aqui no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Isso aqui é algo poderoso que muita gente não usa e por isso que está numa condição medíocre. Eu não vou dizer que a pessoa está mal, porque se ela está em Deus, se ela está no meio da palavra, mal ela não está. Porque é igual a vida de Ló. Quando você está perto do justo, você acaba sendo respingado pelo justo. É ou não é verdade? Então, quando você tem um familiar que é um justo, quando você está na igreja que está cheio de justos, tem gente ali amando a Deus e amando o próximo, e a pessoa está se derramando, a pessoa que está ali fazendo, está pregando, está orando, está intercedendo, está dizimando e ofertando para salvar almas, está ali, sabe, não tem como, você está perto desse tipo de gente, a tua vida está sendo respingada. A paz que você recebe é por meio dessas pessoas. O equilíbrio que tem na tua vida é por causa dessas pessoas. Se tem bênçãos na sua vida é porque você está perto dessas pessoas. Então, a bênção delas, cai na vida delas assim, cai tanto que vai respingando, às vezes até lava a pessoa. Mas a palavra diz que para o justo não é para você viver da bênção de ninguém. É para você viver com a bênção para você. É para você ser abençoado. É para você dominar, é para você vencer, é para você governar. E olha uma das expressões que tem: ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Nós devemos usar esse poder de nos auto-encorajar. Quantos de nós sente falta? Quem teve isso, né? Daquele pai ou daquela mãe que quando você estava, naquele dia mais ou menos, chegava da escola de determinada forma ali ruim, do trabalho, no começo do trabalho, não filho, não, olha, isso vai passar, vai dar tudo certo, daqui a um tempo a gente vai contar sobre essa história, a gente vai falar sobre isso, nós vamos ir juntos, olha, você vai ficar bem, olha, ainda vou te ver, tal coisa. Tem gente que já teve isso, tem gente que ainda tem gente que nunca teve. Mas todo mundo pode fazer isso por si mesmo. Aqui não era uma pessoa que estava fazendo por outra, aqui era uma pessoa que estava fazendo por si mesma. Disse o Senhor ao meu Senhor. É a pessoa falando sobre a palavra de Deus para ela. Assenta-te à minha mesa, à mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
É o Senhor dizendo para mim que o Senhor vai colocar os meus inimigos ali como uma estrutura para eu pisar. Então, Senhor, eu não tenho nada agora para eu pensar, eu não tenho nada agora, o que eu estou sentindo não é bom, então eu vou me lembrar, eu me lembro do que o Senhor falou. Eu me auto-encorajo. Eu tomo posse de algo que eu mesmo estou dizendo, eu digo, eu falo, eu recebo, eu creio, eu vivo. Porque quantos que estão aí, sabe, tem gente que faz com sentimento, não tem comida que se você tirar da geladeira uma vez, esquentar, depois você tentar guardar de novo, vai estragar, não tem? É uma vez. Então, tirou, esquentou, aí fica aquele tempo fora. Se você tentar depois guardar aquilo de novo, não vai dar certo. É a mesma coisa os sentimentos. Isso aqui não é para mim. O quanto que eu fui rejeitado. Minha vida é muito difícil. Não. Eu vou usar o poder que é o reino de Deus. Lembra que o reino de Deus não é palavras, não consiste em palavras. Então, cada palavra que chegou não é para ser apenas escrita, não é para ser apenas falada, mas é para se tornar aquilo que quem está falando está dizendo. Agora, qual que é a alavanca, o ingrediente? Qual que é o segredo? É crer. No Salmo 116, 10, está escrito assim: Cri, por isso falei. Aí lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito assim, assim está escrito. Cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos, declaramos. Então, olha o Paulo dizendo, está escrito. Cri, por isso falei. Paulo estava fazendo o exercício, o treinamento do que nós estamos falando, do que nós estamos pregando agora. Paulo, para a igreja, a segunda carta que ele estava mandando para a igreja de Corinto, ele dizia assim, está escrito. Gente, está escrito, cri, por isso falei. Nós igualmente cremos e por isso declaramos, confessamos, falamos, ou seja, eu creio, então não parou lá. Não parou lá quando aquele salmista disse, quando ele falou, e ele declarou, e ele falou sobre algo, ele falou sobre ele, que é o que eu estou dizendo para você aqui, que o Senhor disse que colocará os meus inimigos como escabelo dos meus pés. Alguém creu naquilo e declarou, trouxe aquilo que é o reino de Deus, que é uma propriedade do reino de Deus, trouxe aquilo para si. E ali o Paulo dizendo, eu creio, então por isso eu estou declarando sobre a minha vida. E é o que você deve fazer, em vez de ficar aí remoendo. E olha o nome, que nome mais... é bem didático, O que é remoer? Vamos entender, o que é moer? O que é moer? Se apertar, forçar, espremer, comprimir alguma coisa. Então, o que é remoer? É pegar algo que já foi moído, é pegar algo que já teve esse poder sobre a sua vida, de moer e você remoer, fazer aquilo de novo. Ou seja, algo que já me maltratou, algo que já me perturbou, algo que já me machucou, algo que já me depreciou, e isso tem demais. Tem gente que não basta o que ouviu de alguém que o depreciou.
A pessoa que foi moída, ela tem que remoer. Só que ela remói a própria vida dela, ela remói a autoestima dela, ela remói a capacidade dela, ela remói a inteligência dela, ela remói ali o alcance dela. Remói mesmo, de estar ali apertando, de estar ali destruindo, de estar ali se autodestruindo. Quantos aqui que não repetem as palavras de Deus? Não creem e não declaram as palavras de Deus, mas declaram as palavras do Pai, a palavra da mãe, a palavra de uma pessoa com quem conviveu e foi moendo a vida da pessoa. Quem que já te moeu e hoje você está refazendo isso? Eu não sei o que acontece, o que está acontecendo agora com você, mas eu estou mostrando para você, igual o Paulo fez para a igreja de Corinto, está escrito lá, eles fizeram. Então agora, como nós cremos, vamos declarar também. Porque às vezes, já está no automático o remoer. O que é esse remoer? Eu estou declarando algo que alguém declarou para mim, que eu mesmo já declarei em algum tempo da minha vida, que me derruba, que me tortura por dentro, que me mói. E eu estou aqui remoendo. Eu não sou isso. Para mim nunca dá certo. Tudo é difícil para mim. Eu nunca vou conseguir. Isso aqui é grande demais para mim. Eu nunca vou chegar em tal lugar. Por que em vez de remoer você não declara? Declara o poder de Deus. Quando a gente declara o poder de Deus na nossa vida, o poder de Deus que é uma pessoa, que é o Espírito Santo, ele passa a ele dominar as nossas atitudes. E uma coisa é você fazer algo apenas na carne, apenas como um ser humano mortal comum. Outra coisa é você fazer algo governado, dirigido pelo Espírito Santo. Você vê a fluidez daquilo. Você fala e talvez você, o ser humano, não tem um alcance muito grande. Mas quando é o Espírito Santo que está usando a sua boca, porque você creu em algo, você creu na palavra de Deus e você bebeu da palavra de Deus e você está ali agora derramando algo pela palavra de Deus, então é o Espírito Santo que está usando a sua boca, aquilo vai ter um alcance que você nem consegue mensurar. Vai atingir pessoas, vai atingir lugares, vai atingir situações e vai mudar. Por que a palavra que a gente prega muda? Não é porque um de nós está falando, mas é porque essa é a vontade de Deus. Então, quando uma pessoa pega, recebe a palavra e ela mistura com a fé, quando ela crê naquilo, ela olha, eu estou ouvindo isso vai se tornar a minha vida. Eu vou viver desse jeito agora, eu creio também. Então eu falo o que Deus fala. Eu declaro agora o que Deus pensa a meu respeito. Eu não vou mais ter aquele sentimento, aquela emoção como algo que me domina, mas não, isso aqui ainda vai ser um alicerce. Vai ser ainda um estrado para os meus pés. Eu vou pisar sobre isso e ainda vou falar do que Deus fez na minha vida. Eu vou dizer que eu já fui isso, que eu já senti aquilo, que eu já estive em tal lugar emocionalmente falando e que Deus colocou aquilo como até um alicerce para eu pisar. Porque isso não domina a minha vida. Isso não me conduz. O que me conduz é a palavra de Deus. O que me conduz é cada oração que a Bíblia me ensina a fazer. Eu não sou os sentimentos que plantaram em mim, que fizeram eu sentir ao longo da vida. Porque eu sou um indefeso, eu sou um coitado, eu sou inferior, eu sou menor, eu sou mais só porque é ruim.
mais pobre, mais feio, mais abandonado, mais indefeso, não. Eu posso ter ouvido isso. Eu posso ter recebido isso ao longo da minha vida. Mas hoje eu decido crer na palavra de Deus. E quanto mais eu vou crendo e declarando, como disse Paulo, criei, por isso declarei. O salmista disse, Paulo leu, ele creu, ele declarou. Eu creio também, eu declaro sobre mim, eu declaro sobre a igreja que eu estou, eu declaro sobre a minha casa, eu declaro sobre o meu dia, eu declaro sobre a minha família. Esse é um poder que você tem. Porque a palavra de Deus não está aqui para ser apenas história. Deus nunca teve a intenção de ganhar dinheiro com livro, com Bíblia. Deus não precisa de dinheiro. Por que Ele faz chegar até nós a palavra? Porque é o poder dele chegando até nós. Se você tem uma Bíblia e você tem acesso ao que Deus pode fazer, e você passa a crer nisso, você não vai conseguir viver sem declarar isso sobre a sua vida. Agora, eu estou dizendo, você precisa declarar sobre, quer dizer, acima da sua vida. Não é vir até a igreja, ouvir o pastor, o bispo, o pregador declarando sobre você. Ah, não, está bom. Porque a maior parte do tempo nós não passamos juntos. Então isso precisa ser levado à frente. E se eu creio, como disse Paulo, eu declaro. Cremos da mesma forma, ele diz assim, com esse mesmo, diga comigo, com esse mesmo espírito de fé. Diga, nós, igualmente, cremos, e por esse motivo, falamos. Conclui-se então que quem fala a palavra de Deus, quem declara a palavra de Deus sobre si, sobre seu corpo, sobre sua saúde, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, é porque crê. E então quem não declara é porque não crê. Então você quer saber se você tem crido? Você tem declarado? E eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante. Se você vive sozinho, se você tem muita gente perto de você, se você vive no meio da sua família, ou se você trabalha há muito tempo, sempre tem gente perto. A Bíblia não diz que é pensar. Eu estou dizendo isso porque tem gente que recebe essa palavra e fala, não, mas assim, a palavra de Deus está na minha mente. Não. Tem algo que Deus quer que seja feito e é declarar, é falar a palavra dele. E ele está dizendo que o poder é declarar a palavra dele. Então tem coisas que pensar a palavra dele, não. Que sentir sobre aquilo, não. Mas falar, sim. Declarar, sim. E aí não tem essa história de, não, eu sou falante mesmo. Ou outros vão dizer, não, eu sou tímido, eu não sou de falar. Então, para a palavra de Deus, seja corajoso. Seja disposto. Vamos começar? Vamos começar? Diga, eu tenho disposição em declarar a palavra de Deus. Diga, para declarar a palavra de Deus, eu tenho coragem. Diga, eu não sou tímido. Se você era, a partir de agora você vai declarar. Ah, mas não existe para Deus, não existe mais. Existe eu creio para Deus. Está entendendo? Sabe aquelas desculpas que a bispa fala ainda, tem uma história que ela até fala, eu tenho vergonha disso hoje.
de quando ela foi no médico com uma cólica de rim assim gravíssima, e o médico falou assim: a senhora precisa tomar água. Quem já ouviu essa história aqui? O que ela disse para o médico? Eu não gosto de água. Ela disse que depois ela mesma imaginou um médico olhando para ela e assim educadamente, em silêncio, mas pensando no seu íntimo, né? Você não gosta de água? Problema seu. Você está aí sofrendo, você está aí nessa situação. Você está dizendo para mim que você não gosta de água. O seu não gostar de água, olha onde te trouxe. Ou seja, seja inteligente, seja sábia, né? Seja esperta. Gostando ou não, toma água. E assim, o assunto não é água, mas o que eu estou dizendo para você? Tem gente que, eu não sou de falar. Tá bem. Quantos estão numa depressão assim? Quantos estão numa condição indigna? Porque vem um sentimento e a pessoa, por que eu sinto isso? Por que eu estou assim? Por que fizeram isso comigo? Não, eu declaro sobre a minha vida. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu ouvi uma coisa ainda, eu agradeço a Deus por isso. Na quinta-feira eu vi ainda, olha bem, hein, não é que eu ouvi isso, eu escuto isso toda semana. Mas eu não tinha visto, não tinha recebido, não tinha entendido com esse entendimento. Você já ouviu um versículo que fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam? Você sabe onde está esse versículo? A tua vara e o teu cajado me consolam? É um salmo conhecidíssimo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Onde está? Salmo, qual salmo? É aquele mesmo que diz: o Senhor é o meu e nada me falta. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí está falando do pastor que é o Senhor, né? É quando você ouve: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que era a vara? A vara e o cajado são instrumentos do pastor. O que o cajado faz? Quando a ovelha está... O cajado faz o quê? O cajado é a vara que tem um gancho. Então, um cajado, ele pega e ele puxa a ovelha. Geralmente puxa pelo pescoço. E a vara, para que serve? Alguns vão dizer a vara é para as costas do tolo, né? Mas tem ovelha também que precisa da vara. Para que servia a vara? Para que você acha que servia a vara? A obreira lá foi educada, né? Para disciplina. Na verdade, era para bater, né? E aí, bater era para corrigir. Mas olha o que está dizendo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele estava dizendo que quando Deus o exortava, que quando Deus puxava ele, o que quer dizer o puxar? É igual a ovelha, a gente às vezes desculpa da expressão, mas a gente é burro igual a ovelha. Por quê? Tem um pastor, tem lá o rebanho obediente, que está caminhando todo, né? Aquele grupinho lá, né? Aquele monte de bichinho peludo, né? Sabe? Vai, o pastor e o bando, né? Mas o que a gente faz às vezes? Eu sei que o caminho é aqui, eu estou ouvindo, eu estou vendo, mas o que eu faço? Eu sou melhor. Não, eu vou por aqui, ó. O grupo, o pastor está indo por lá. Eu sou mais esperto, eu sou mais inteligente, eu vou por aqui. Então aí eu faço a minha vontade. Eu ajo pelos meus sentimentos. Aí o que o pastor faz? O pastor pega o cajado e puxa. Como é que Deus faz isso? Quando Deus diz não. Eu quero, não, eu quero.
Não, eu estou sentindo isso. Deus, não. Quantas vezes que nós ouvimos isso? Que a maior bênção que nós temos às vezes de Deus é Ele dizer não. Não. E o não é puxar pelo cajado. Quantas vezes que você ouve uma palavra que ela vem e ela te bate? É aquela vara. É uma dor que Deus permite que você tenha. É uma perda, é uma situação que você... Oh, e olha a expressão dele. A tua vara que bate, o teu cajado que puxa quando eu estou indo para uma direção que eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas puxa para outra direção que é a certa, me consolam. Ele estava dizendo isso, sabe por quê? Porque os sentimentos muitas vezes dizem, não, o não de Deus é para me machucar, por que Deus não está fazendo isso, por que Deus não me deu isso, por que Deus não fez o que eu quero? Não, eu já declaro, e aquilo passa a ser para mim a melhor coisa, porque é a verdade, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a inteligência, olha o poder que ele estava trazendo para a vida dele. Não, isso aqui não é ruim para mim, não. Eu estou sentindo que isso aqui, que eu perdi isso, que Deus me deu o que eu queria, que eu tinha esse desejo. Não, mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui não é para dor, isso aqui não é para perda, isso aqui não é para derrota, isso aqui é para o consolo da minha vida. Como é que ele se sentia consolado? Porque ele falava do que Deus estava fazendo. Ele falava dele, ele falava para ele falava do poder de Deus na vida dele. Ele não pensava, por quê? Isso foi escrito porque alguém ouviu para escrever. Alguém anotou isso aqui, alguém registrou isso aqui, se tornou um livro. Um livro de consolo, um livro de conforto, um livro de fé, um livro de ânimo, um livro para nós lermos, declararmos e nos auto-encorajarmos também. Quantas coisas que não estão sendo ditas, proferidas, declaradas na sua vida e por isso que não há mais poder. Em quantas pessoas que está faltando poder. De o poder de Deus, que é a palavra, ser declarado. A palavra ser declarada. A palavra ser profetizada, igual o Senhor quis que o Ezequiel fizesse naquele vale de ossos secos. Poderão viver esses ossos, ó filho do homem? Tu o sabes. Então profetiza sobre eles. Profetiza, ó filho do homem, sobre esses ossos. E mande eles se juntarem, mande vir nervos, mande vir a carne, mande vir a pele. Depois agora profetiza aos 4 ventos, para que venha o Espírito, o ruá de Deus sobre esses corpos. E o que o filho do homem, o que o Ezequiel fez? Ele fez o quê? Ele pensou. O que ele fez? Profetizou, declarou, pregou, ele falou com aqueles ossos. Falar para nós é o poder de Deus saindo pela nossa boca. Do que está cheio o seu coração? Porque aqui está escrito assim, em Mateus 12, 34, pois a boca fala do que está cheio o coração. Se negue a abrir a sua boca para repetir o que as pessoas estão falando aí fora. Se elas estão falando mal do país, mal do governo, mal da vida delas, mal desse tempo, mal de tudo, fale a palavra. Declare a palavra de Deus. Declare até do momento, que pode ser um momento difícil, mas declare o poder de Deus nesse momento. Uma declaração que, como que Deus ele faz as coisas de forma minuciosa, perfeita, e cada tempo é controlado por Ele. Não de ontem, mas do domingo retrasado.
para cá. Quantas coisas que quando a gente tem vivido, a gente tem usado a expressão, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Você ama a Deus? Fala a verdade, naquele domingo lá, a gente vive uma coisa e talvez antes, todas as coisas cooperam. Quer dizer, eu coloco aquilo um poder. Eu podia dar aquilo, sabe, um nome ruim. Eu podia murmurar, eu podia reclamar daquilo e trazer uma opressão para a minha vida. Mas Deus deu aquela direção. Naquele tempo, Deus nos anunciou, eu vou fazer coisas que a princípio você não vai entender, talvez não vai ser aquilo como você esperava, não vai vir embrulhado naquele pacote que você gosta, com aquele laço que você gosta, mas eu quero que você saiba que está cooperando juntamente para o seu bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando você diz isso aqui, você vive aquele momento que não está sendo, você está dando o nome certo para aquilo. E isso é uma maneira de você trazer o poder de Deus. Porque quantas vezes que a gente viveu algo e, porque, todas as coisas cooperam. Então, isso aqui está cooperando para um bem maior. Isso aqui está cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus. Deus sabe como eu entrei, Deus sabe qual o meu propósito aqui, Deus sabe qual é a minha intenção nisso aqui. Então, eu dou o nome certo. Eu creio, e por isso eu declaro. Diga, eu creio. Por isso eu declaro. O que você declara? O que você declara? A palavra de Deus. Você não declara sentimento, você declara a verdade é a palavra de Deus. Por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus, por isso que você precisa ler a palavra de Deus, por isso que você precisa meditar na palavra de Deus. Porque se você não vê, se você não ouve, você vai falar o quê? Você vai falar o que está sentindo no seu coração. Você vai falar que você está mal. Eu não estou bem. Eu não estou. Por que você está abatida, minha alma? Confia em Deus. Eu não te aceito abatido. A pessoa falando para ela mesma. Confia em Deus, eu ainda o louvarei. Isso era uma das armas mais poderosas que existia. Não, era a arma mais poderosa. Por que está abatido a minha alma? Confia em Deus. Eu louvarei por conta dessa mesma situação. Eu louvarei aqui nesse mesmo lugar. Jó dizendo, antes eu não conhecia, mas os meus olhos, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Eu verei o Senhor, estes olhos verão o Senhor. Ninguém dizia para ele, Jó, vai ficar bom. Jó, vai melhorar. Jó, você vai sair disso. Ele dizia para ele mesmo. Eu verei a glória do Senhor na terra dos viventes. Não é quando eu for para a terra dos mortos, não. É na terra dos viventes que eu verei a glória de Deus. Ninguém dizia isso para ele, mas olha o poder que ele colocava sobre a vida dele quando ele estava doente, quando ele estava naquele estado deplorável, quando as companhias que ele tinha, a começar pela mulher dele, não eram nada boas. Todo mundo, como disse a bispa ontem, todo mundo que olhava para o pé, pessimista, só o que é ruim, só o que não presta, só o que não dá, só o que não faz sentido. Mas ele lá, eu verei a glória de Deus. Eu o verei, os meus olhos o verão. E eu verei o bem dele nessa terra. Aqui agora você fica calado, é o momento da palavra de ouvir.
Mas daqui a pouco é momento de você clamar, é momento de você declarar. Declarar quando está aqui, no momento da oração, declarar quando você está saindo, declarar quando você está no trânsito, declarar quando você está indo para um lugar, declarar quando você está passando por aqueles momentos que você é oprimido, que você vive, percebe ali uma injustiça. Crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por isso falamos, declaramos. Em Romanos 12:6 está escrito: se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu quero que você declare agora: o meu dia é poderoso. A minha oração é poderosa. As minhas palavras mudam as coisas. Então comece a mudar as coisas pelas suas palavras. A começar pelo que você está sentindo. Fale desse dia, não fale o que você está sentindo, o que você está pensando, mas fale desse dia. Como é esse dia? Ele é lindo. Ele é um dia de respostas. Ele é um dia de vitória, não é um dia que você vai ser derrotado. A palavra do Senhor diz que Ele coloca os nossos inimigos como escabelo dos nossos pés. Então não tenha medo e não fica alimentando sentimentos de que tal pessoa é maior, de que tal pessoa vai falar tal coisa com você e aquilo vai te entristecer, de que tal situação pode acontecer hoje, aquilo pode, trazer perdas, danos, pode trazer prejuízos para a sua vida. Não, declara o quanto hoje você vai ver a glória de Deus na sua vida, o quanto que você vai ver na sua família mudanças, o quanto que você vai hoje lá no seu trabalho, nas suas finanças, que você vai ter respostas de Deus, de sementes que você plantou e você vai colher esses frutos hoje, em nome de Jesus. E se o diabo vem e fala, não é bem assim, você diga, é melhor do que isso. Não é bem assim, é melhor do que isso. Porque quantas coisas que nós vimos sendo declaradas na palavra de Deus e não foi o que foi declarado, foi melhor. Foi superior. Porque como nós vimos, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Crie, por isso declarei. Crie. E se você crê, fale agora, declare agora. Declara sobre o seu corpo curado. Declara sobre a sua mente sábia para agradar a Deus, inteligente para aproveitar as oportunidades nessa terra. Fale sobre seu corpo, fale sobre suas mãos, sobre o que você realiza, sobre o que você produz. Não deixa aquelas vozes que você ouviu por um tempo, de que você é um incompetente, incapaz, inútil, de que não pode, de que não consegue, de que só vai fazer coisas irrelevantes, coisas sem importância. Não aceita mais isso, declara que você é poderoso em Deus, que você não é qualquer pessoa, que você é um justo. O justo não vive do seu passado, o justo não vive pelas heranças que ele recebeu de alguém dessa terra, mas o justo pela sua fé viverá. E quem crê, declara, por isso que declara, porque creu.
Declara sobre esse dia, essa segunda-feira, que vai ser um dia poderoso. Vai ser um dia que você vai aproveitar ao máximo cada minuto. Não vai ser aquele dia de tempo perdido. Aquele dia que não vai te render, aquele dia que não vai acontecer as coisas, não. Vai ser um dia que você vai ver a glória de Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai. Eu creio que a Tua palavra é poder na nossa boca. Não é apenas som, não é apenas barulho que nós fazemos, não é som que nós produzimos, não. A Tua palavra, Senhor, é poder pela nossa boca. Como foi poder que saiu quando o Senhor criou tudo. Como quando o Senhor fala, o Senhor dá uma ordem, os anjos, os demônios, o céu, a terra e o inferno tremem e obedecem à Tua palavra. A Tua palavra na nossa boca é poder, meu Deus. E eu declaro, meu Pai, que esse poder se manifeste na vida de cada um aqui. Com bênçãos, com paz, com luz, que a vida dessa pessoa venha a reluzir. Chega dela estar no lugar e aquele lugar permanecer escuro. Eu declaro que ela ilumine, que ela seja como uma estrela, que venha, meu Pai, acender a luz, meu Deus, na casa dela, no lugar onde o Senhor a plantou, no trabalho dela, no meio da sociedade. Que ela seja luz, que essas mãos, meu Pai, onde elas forem colocadas, para realizar, para trabalhar, para fazer, meu Deus, para consertar, para levantar, para segurar, para pegar, meu Deus, eu declaro que sejam mãos firmes, mãos poderosas, mãos ungidas. Não importa, meu Deus, qual produto, não importa na mão de quem essa pessoa vai pegar, não importa, meu Deus, o que ela vai segurar. Eu declaro que se torne grande, porque são as mãos dela, e eu abençoo as mãos dela, eu abençoo, meu Deus, a vida dela, eu abençoo o corpo dela, que o corpo dela tenha luz, como diz a Tua palavra, e para isso, eu declaro aqui agora, meu Deus, pela minha fé, que esses olhos sejam bons, porque está escrito que se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Eu declaro, meu Deus, que os olhos dessa pessoa, se até então não eram bons olhos, que sejam bons olhos. Que ela tenha a visão do Senhor. Que ela olhe para esse dia já com um olhar, meu Pai, de misericórdia para as pessoas. Com um olhar de vitória sobre os inimigos dela. Com olhar, meu Pai, de gratidão para cada dádiva que o Senhor tem dado a ela. Ela estar de pé é uma dádiva, ela estar aqui na tua casa é uma dádiva, ela estar ouvindo a palavra é uma dádiva, a família que ela tem é uma dádiva, a saúde que ela tem é uma dádiva, o dia que se chama hoje é presente, literalmente é presente no tempo, é presente do Senhor para nós. E eu declaro, meu Deus, aqui agora, que haja uma conversão daqueles olhos maus, que estava produzindo corpos, meu Deus, doentes, vidas tenebrosas, se convertendo em olhos bons, para que a vida dessa pessoa tenha luz, para que ela tenha luz, meu Deus, para que ela produza, para que ela seja a pessoa que o Senhor disse que ela é. Que ela seja a pessoa que o Senhor diz que ela é. E não qualquer uma. Não, meu Deus, uma pessoa dominada por sentimentos. Não uma pessoa, meu Deus, vitimista. Não um coitado, não um inferior, não um derrotado, não uma pessoa limitada, bloqueada, travada, mas um poderoso em Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que aqui só tem poderosos em Deus, pessoas abençoadas, pessoas com visão, pessoas fortes, pessoas que veem, meu Pai, a palavra como poder e declaram, meu Pai,
tornando esse poder, meu Pai, real para si. Eu abençoo aqui agora a vida de cada um, eu declaro a bênção do Senhor. Eu abençoo esse dia, eu declaro a bênção do Senhor sobre esse dia. Os nossos passos serão iluminados pela Tua palavra. As nossas obras serão validadas pela mão do Senhor, não serão as nossas mãos. Eu declaro pessoas curadas, livres, libertas. Eu declaro negócios fechados. Eu declaro portas abertas. Eu declaro, meu Deus, situações sendo definidas. Eu declaro orações sendo respondidas. Eu declaro, meu Deus, a vergonha, a humilhação sendo retirada. Eu declaro, meu Pai, curas acontecendo no corpo. Eu declaro na alma. Eu declaro, meu Deus, sabedoria nessa mente. Eu declaro inteligência nesse cérebro, para que essa pessoa, meu Deus, ela aproveite tudo que o Senhor tem com ela, e tudo que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Eu abençoo essa segunda-feira em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, e eu declaro que o que você abençoar, declarar paz, declarar bênção, declarar o poder de Deus, que assim será em nome de Jesus. Eu concordo com cada declaração poderosa. Eu declaro com cada palavra de Deus que foi repetida. Eu declaro com cada versículo que desde a tua vara e o teu cajado, a palavra dura, difícil, que é bênção, é poderosa, meu Pai, para crescimento, até cada promessa que foi declarada, meu Deus. Promessas de bênção, de crescimento, de vitória, de enriquecimento, de cura, de transformação, da salvação da família. Eu concordo com cada uma delas, se cumprindo, se tornando palpável, visível, material, concreta na vida de cada um que creu e por isso declarou, por isso falou. Eu também creio, meu Deus, e por isso eu falo e declaro sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.